Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade hoje ao nosso conteúdo programático. Tá? Vimos na aula passada que, em relação ao tempo do crime, o nosso Código Penal adotou a teoria da atividade, que diz que considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, independentemente de quando vier a ocorrer o resultado. Tá? Então, quanto em relação ao tempo do crime, o que equivale, turma, é o momento da conduta, da ação ou da omissão, independentemente de quando vier a ocorrer o resultado, certo? Hoje iremos dar prosseguimento ao tema aplicação da lei penal no tempo, certo? Iremos falar hoje sobre a norma penal excepcional, a norma penal temporária, a norma penal intermediária, o abolition crimes, a lei nova incriminadora, a novatio legis. Tranquilo? Vamos começar. O que vem a ser, turma, norma ou lei penal excepcional? Gente, norma ou lei penal excepcional é aquela, turma, que possui vigência durante uma situação transitória, tá? Podemos citar como exemplo, no caso de guerra, de calamidade, de inundações, tá? Então ela vai existir, tá? Vai viger durante uma situação transitória. Essa é a lei ou norma penal excepcional. Lei ou norma penal temporária, turma, tá? É aquela que possui vigência previamente determinada, tá? Então, ela, ao ser editada, nós já sabemos, o próprio texto da lei já diz quando ela deixará de existir, tá? A própria, ela já sabe o momento do nascimento e o momento da sua morte, da sua extinção, da sua revogação. Podemos citar como exemplo, turma, a lei que foi editada durante a Copa de 2014, que ocorreu aqui no nosso país. Certinho? Tranquilo? Gente, quanto a essas duas leis, é necessário nós destacarmos o que diz o artigo 3º do Código Penal, tá? Que assim fala: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinam, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. O que significa isso, gente? Vamos dar um exemplo, tá? É editado uma lei, um exemplo bem hipotético, na lei da Copa, tá? Digamos, supostamente, que lá tivesse expresso: é crime você ingerir bebida alcoólica durante o período da Copa, durante os jogos, tá? Sabemos o que? A Copa do Mundo foi aproximadamente um mês. Vamos lá, exemplificamente, botando coisa bem prática. Uma lei temporária foi criada, tá? Para viger durante o período de 30 dias, tá? Tibúcio, e lá está dizendo, tá? Nessa lei temporária dizendo que você ingerir bebida alcoólica, tá? Durante esse período é um fato típico, constitui um crime, um ilícito penal, uma infração penal, sujeita a uma sanção, exemplo hipotético, de 2 anos de reclusão. Certinho? Tibúcio, durante a vigência dessa lei, ingeriu bebida alcoólica. Foi preso em flagrante e está respondendo um processo em relação a esse ilícito por ele cometido. Certo? A lei deixou de viger. Cessou o tempo de vigência dela. Transcorreu os 30 dias. O processo Tibúcio continua ainda a correr. Pergunto a vocês: Tibúcio será absolvido em razão, tá, do término de vigência da lei? Não, turma. O artigo que nós acabamos de ler, o artigo 3º do Código Penal, diz justamente isso, tá? Que mesmo cessado, tá, as causas que deram origem à lei, um caso excepcional, ou o tempo, no caso de uma lei temporária, os fatos praticados durante a vigência
de uma ou excepcional ou temporária deverão continuam a ser tido como infração penal. Então a pessoa deverá responder pelos atos praticados durante a vigência da lei excepcional ou temporária, mesmo ela deixando de existir. Tranquilo, turma? Beleza. E a norma penal intermediária? O que é norma penal? O que significa essa norma penal intermediária, gente? Significa, gente, é aquela, tá? É aquela que está vigente após a prática do ato, do fato ou do fato criminoso, tá? Ela entra em vigor após a realização do fato, tá? Entretanto, ela é revogada, gente, antes de esgotadas todas as consequências jurídicas da infração penal. Isto é, ela é revogada antes da sentença. Tá? Vamos lá, um exemplo. Tibúcio, tá? Existe uma lei A, tá? Dizendo que eu jogar uma caneta no chão é um crime, sujeito a uma pena, a uma sanção, tá? De 1 a 4 anos de reclusão. Certinho? Beleza. Tibúcio cometeu, durante, tá, a vigência dessa lei, jogou o lápis, uma caneta no chão. Foi preso e está respondendo o processo. Vem uma lei B dizendo que essa conduta, anteriormente dita como típica, passou a ser atípica. Isso é, deixou de ser considerada um crime. Certinho? O processo continuou ainda, não saiu a sentença. Nesse interstício, nesse lapso temporal, foi editada uma nova lei, dizendo que tal conduta voltou a ser criminosa, a conduta de jogar a caneta no chão passou a ser criminosa, sendo que a sanção, que na lei A era de 1 a 4, passou a ser de 2 a 8 anos. Pergunto a vocês, o juiz, ao prolatar a sentença, ele vai se basear em qual lei? A lei de quando aconteceu o crime, a lei A lei B, que é uma lei tida intermediária, ou a lei C, que é a lei do momento da sentença. Turma, qual é que é mais benéfica para o réu? É a lei intermediária. Então, justamente ele vai utilizar, tá, a lei intermediária, a lei B. Tranquilo? Isso é a lei penal intermediária. Em relação à sentença, a sentença vai retroagir a lei B. A dada sentença ela vai retroagir em relação à lei B. E em relação à lei A, ela vai ultroagir. Isso é, o fato vai ultroagir, vai para frente, para o futuro. Tranquilo, turma? Beleza? O outro título que nós vamos falar é da abolition crime, tá? Ou abolição do crime. O que significa isso aí, Ivo? Gente, abolition crimes nada mais é quando uma lei nova deixa de considerar crime um fato anteriormente previsto como típico. Tá? Em outras palavras, a lei nova vem e diz: a conduta anteriormente tida como criminosa hoje não é mais. Certinho? Tá? Então, abolição do crime, a abolição do crime, ele abole a figura criminosa. O fato anteriormente considerado como crime deixa de o ser. Certinho? É interessante nós citarmos algumas observações. Tá? Primeira observação: a abolition crimes, turma, é uma causa, tá, extintiva da punibilidade. Então, ela extingue a punibilidade do agente. Está prevista no artigo 107, inciso 2º do nosso Código Penal. Certinho? Segunda observação, no que tange, no que versa a abolition crimes, turma. Tá? Os efeitos civis da sentença penal condenatória são mantidos. Deixam de existir tão somente os efeitos penais. Contudo, os efeitos civis permanecem ativos. Tá? Isso quer dizer o quê, gente? Que a referida sentença, tá? Essa sentença penal condenatória, poderá ser considerada ainda como um título executivo, tá?
de natureza judicial. Certinho? E o que significa isso? Se a sentença penal houve ou aboliu crimes, se a figura tida anteriormente como criminosa deixou de ser crime, considerada como crime, e aí? Ivo, turma, deixa o efeito penal. Mas o efeito civil, vamos lá. Tibúcio lesionou, causou uma lesão em Chiquinho. Houve uma lei dizendo que essa conduta por ele não é causa mais de punibilidade, não é crime mais. Tá? Contudo, além da sentença penal, além dele ter cumprido a pena, tá? Foi decretado que ele terá que prestar uma indenização, tá? A Chiquinho, pelo período que ele ficar sem trabalhar. Cessou o efeito penal, a questão do crime deixou de existir, contudo, o efeito civil, a indenização permanece. O efeito civil permanece da sentença. Tranquilo, gente? Beleza. Vamos para frente. Interessante também nós falarmos, gente, sobre uma figura chamada abolicium crimes, tá? Temporalis, ou suspensão da tipicidade. O que significa isso? Gente, ocorre quando o abolicium crime temporalis, ou a suspensão da tipicidade, ocorre quando a aplicação de determinado tipo penal, gente, encontra-se suspenso, tá? Encontra-se temporariamente suspenso, tá? Não permitindo, consequentemente, que o agente seja punido por esse fato. Está suspenso. É justamente abolitium crimes temporários. Temporariamente há uma suspensão do fato como crime, tá? De maneira temporária, não é ad eterno, não é diferente da abolitium crimes, que a conduta deixa de ser, o fato deixa de ser considerado crime ad eterno, terminantemente, tá? Aqui não, é temporariamente, há uma suspensão dessa conduta, dessa descrição típica como criminosa. Tranquilo, gente? Beleza? Vamos para frente. Falar agora sobre a lei nova incriminadora. O que significa isso, lei nova incriminadora? Gente, é quando a lei, tá? Quando a lei passa a considerar determinado fato como crime. Então, lei nova incriminadora. É quando a lei passa a considerar determinado fato quando crime. Beleza? Pergunto a vocês. É possível, a lei vai retroagir? Por exemplo, uma conduta. Eu jogar uma caneta no chão. Tá? Não é crime. Amanhã é editada uma lei dizendo que essa conduta é criminosa. É um ilícito penal, é uma infração penal. Eu vou ter que responder pelo fato que eu fiz ontem, por ter jogado essa caneta ontem? Não, gente. Não. O que é que a teoria do... O que é que o direito penal adotou a teoria da atividade? Considera-se como praticado crime no momento da ação ou omissão, no momento da conduta. No momento que eu joguei, não havia... Essa conduta não era criminosa. Passou a ser hoje. Então, a lei não vai retroagir para prejudicar o réu. Tá? Tá certinho? Então, uma observação interessante nós falarmos, para ficar bem claro. Então, essa lei nova incriminadora não se pode aplicá-la a fatos anteriores à sua vigência. Tá? Isso tudo, turma, em observância ao princípio da anterioridade. De acordo com o que preceitua, turma, o artigo 5º, inciso 39 e o artigo 1º do nosso Código da Constituição Federal e o artigo 1º do nosso Código Penal. Certinho, gente? Tranquilo? Vamos para frente. Novatium legis. O que é Novatium legis? Novatium legis é uma inovação da lei. Não é uma lei nova, é uma inovação da lei. Ela pode ser a Novatium legis in melius e Novatium melius, Novatium pegius in pegius, tá? A Novatium legis in melius, também chamada de lei nova mais benéfica, tá? Ou lei metior. O que significa isso, gente? É quando a lei nova mais benéfica retroage a fatos ocorridos antes da sua vigência. Tá? Então, lei Novatium legis in melius, ou lei nova mais benéfica, ou lex metior.
É quando a lei nova retroage, tá, a fatos ocorridos antes da sua vigência, desde que seja para favorecer o réu. Tranquilo, turma? Tranquilo? Aqui é interessante fazer uma observação, turma, tá? Antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, tá? Caberá ao juiz, tá? Ou ao tribunal responsável pelo julgamento do recurso analisar a sua utilização, tá? Isso. Antes do trânsito julgado, vai caber ao juiz ou ao tribunal responsável para analisar o recurso. Após o trânsito em julgado, após não seja mais possível nenhum recurso, caberá ao juiz da execução penal, tá? Então, antes do trânsito julgado, ao juiz ou ao tribunal. Após o trânsito julgado da sentença penal condenatória, caberá ao juiz da execução penal. Tranquilo? Ivo, e o que vinha a ser a novatio legis impégios? Gente, sem méritos é para melhorar, a impégios é para prejudicar. Então, novatio legis impégios ou lei nova mais severa ou lex gravior, tá? É quando a lei penal vier a lei nova vier a prejudicar o réu. Nessa hipótese, ela não irá retroagir. Por quê? Nós sabemos, é claro, a lei penal só retroage se for em benefício do réu. Tranquilo? Beleza. Aqui é necessário nós fazermos uma pequena observação. A novatio que tem a ver, a novatio pégio, impégios, novatio legis impégios e os crimes continuados ou permanentes. Gente, diz a súmula 711 do STF. Quando ocorrer, tá, o surgimento da lei nova durante o crime permanente ou continuado, será aplicada a lei nova, mesmo que mais grave, desde que passe a viger antes de cessada a permanência ou a continuidade. Em outras palavras, gente, é uma exceção a lei de você aplicar uma lei nova mais prejudicial ao réu, quando nós tivermos a ocorrência de crime permanente ou crime continuado. Vocês podem perguntar, Ivo, o que vinha a ser crime permanente, o que vinha a ser crime continuado? Vamos lá. Crime continuado, turma, é quando o agente pratica várias condutas, tá? Implicando, turma, na concretização de vários resultados, determinado, turma, por cometer infrações da mesma espécie, em circunstâncias parecidas, de tempo, lugar e modo de execução, aparentando que umas estão interligadas, umas são consequências da outra. Isso é o que vem a ser crime continuado. Crime permanente, gente, é aquele crime que sua consumação se estende no tempo, tá? Então, crime permanente, a sua é aquele que sua consumação se estende no tempo. Tranquilo, turma? Beleza. E vamos falar agora da aplicação do tempo no espaço. O nosso Código Penal, turma, adota a teoria ou o princípio da territorialidade. O que significa isso, gente? Que aplica-se a lei brasileira, tá? Aos crimes praticados dentro do território nacional, não importando, turma, a nacionalidade do autor do crime ou da vítima, tá? Mas para que serve isso? Para que eu vou definir onde está para acontecer o crime? Gente, serve o objetivo para eu determinar onde está acontecer o crime, serve para determinar, tá? O princípio serve para determinar onde venha a ocorrer o crime para fins penais, tá? E determinar se a lei penal brasileira pode ou não ser aplicada a essa conduta. Tranquilo, gente? Tranquilo?
Beleza. Na próxima aula, vamos dar continuidade a esse tema. Um abraço.